Olá, meus amigos. Vamos começar aqui Direito Civil, OAB Sem Mistério. Eu gosto muito de gravar aulas da OAB. Eu acho um momento em que a gente fica tão empolgado, tão animado. Eu já disse para vocês lá nas questões, né, quando a gente fez aquelas resoluções de questões anteriores, que eu tive muito problema quando eu fui fazer a prova da OAB. Então, que ainda não me apresentei, professora Tatiane Albuquerque, né? Vou trabalhar com vocês aqui Direito Civil. Eu tive muita dificuldade quando eu fui fazer prova da OAB. E depois a gente começa a perceber que a prova da OAB ela é muito voltada para treinamento. Vocês vão perceber hoje, nessa parte que nós vamos falar de Direito Civil, que a OAB ela vai replicando tudo aquilo que ela vai cobrando. Então, muitas vezes, a gente pensa, olha, eu preciso de um conhecimento aprofundado em direito civil, eu preciso saber muita coisa para fazer prova da OAB. Não é bem assim, a gente precisa saber coisas pontuais, claro que a gente precisa saber o básico, né, de todas as matérias, não só direito civil, eu preciso trabalhar o básico. E o que eu preciso aprofundar são pequenas coisas, pequenos itens, que a própria OAB elege para que ela cobre na prova. Então, não é incomum a gente ver o OAB cobrando a mesma coisa. Ela só muda os nomes, ela só muda uma coisinha ou outra. E aqui no OAB Sem Mistério, a gente consegue ver que de fato não tem mistério. E eu digo para vocês de experiência própria, tive muita dificuldade com a prova da OAB, mas hoje a gente consegue perceber que não é um bicho de 7 cabeças. Basta treinamento, um pouco de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de direito, obviamente. Aqui, quando a gente trata da OAB, a gente está preparando vocês não só para a prova, mas também para a vida prática. E aí, uma dica que eu já dou para vocês que estão fazendo o OAB Sem Mistério é que aproveitem também o curso para fazer a pós-graduação. A pós-graduação, ela te ajuda na sua vida prática. Todos nós sabemos aqui que a vida de quem está começando na advocacia não é fácil. Não é fácil estudar para a prova, vocês passaram por um momento aí muitas vezes de conclusão do curso, e a gente sabe a dificuldade de tudo isso, e agora na hora que vocês entram para o mercado de trabalho, a gente precisa de um diferencial muito grande. E um desses diferenciais aqui é a pós-graduação, não só pelo título, mas também por te auxiliar aqui na sua vida prática. Né? A gente consegue perceber que os alunos têm muita dificuldade de iniciar o seu trabalho com a advocacia. Claro que quando a gente faz estágio, quando a gente já está ali acostumado a lidar com a advocacia, fica um pouquinho mais fácil. Mas a pós-graduação, ela vem para te dar esse sustentáculo aqui para a sua vida prática. E isso é muito legal, isso é muito importante. Bom, mas vamos pensar aqui inicialmente na OAB, né? Como que a gente vai trabalhar o direito civil aqui para a OAB? Bom, através de resolução de questões. Eu acho que é o ponto mais importante. Quando a gente tem a OAB e a gente tem, por exemplo, conhecimento de pequenos detalhes das matérias, e a gente vai fazendo as questões, a gente percebe que a OAB ela tem um jeito estratégico de cobrar as disciplinas. E com o direito civil não é diferente das outras matérias. Então aqui a gente faz um planejamento estratégico e a gente vê como ela cobra. Então, via de regra, ela conta um pequeno caso, mesmo porque ela está te voltando para a sua vida prática, para a vida da advocacia. Né? É isso que ela quer. Ela quer que você seja um bom advogado depois. Então, ela coloca casos práticos como se você estivesse dentro do seu escritório e estivesse dando uma consulta para alguém. Então, você precisa saber alguns termos, você precisa saber como responder isso. E, via de regra, eu tenho partes, eu tenho pessoas, então ela me conta um casinho e depois ela vai lá e me faz a cobrança daquela matéria, né? O que você sabe sobre isso? Se a pessoa te procurar, o que você vai responder? Então, essas questões do exame de ordem, ele é muito voltado para questões práticas, né? Para a resolução de questões práticas. E a gente vai conseguir perceber isso daqui nas questões de direito civil. Pensando no direito civil como um todo, o que a gente mais tem de cobrança? Bom, a OAB, via de regra, ela divide. Ela cobra um pouquinho de obrigações, ela cobra um pouquinho de direito contratual, ela cobra um pouquinho de direitos reais, direito de família e um pouco de sucessões. Tatiane, mas então ela cobra tudo de direito civil.
Sim, ela faz um apanhado todo do direito civil e faz a cobrança de todas as matérias. Só que Tatiana, ela vai cobrar tudo de direito das obrigações? Não, ela não cobra tudo de direito das obrigações. Ela cobra aquilo que é o mais importante. Direito contratual. Bom, direito contratual, via de regra, ela cobra ali os contratos mais específicos, aqueles mais cobrados, aqueles mais utilizados no dia a dia. Ah, Tatiana, mas será que ela cobra só contrato de compra e venda? Ela não trata dos outros? O que a gente precisa saber sobre os outros? Precisa saber o básico, o que é, o nome, por exemplo. O resto não. A gente vai aprofundar, por exemplo, em contrato de compra e venda, que é o que mais cai e é o que mais aparece na vida prática. Aqui, quando a gente tem o direito obrigacional, eu posso dizer para vocês que é a parte que mais cai no direito civil quando a gente está diante da prova da OAB. E por que direito das obrigações é o que mais cai? Porque eu consigo fazer um misto de direito de personalidade, eu consigo fazer um misto ali de direito de família, muitas vezes. Eu consigo fazer um misto sempre de direito obrigacional e direito contratual. Então, o direito das obrigações é a parte que mais cai na OAB, porque ele acaba mesclando ali outras partes também. Mas todas as matérias de direito civil caem. Podem ficar despreocupados que vai cair tudo, 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 tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estudar tudo. Tatiana, o Código Civil é muito grande. Sim, o Código Civil é muito grande, você não precisa estudar todo ele. Não. A gente vai estudar coisas pontuais. E a gente vai fazer isso através da resolução de questões. Ok? Eu trouxe aqui para vocês a nossa primeira questão, que é uma questão lá do 20º exame da OAB, que é um exame de 2016. Quando a gente tinha, né, há muito, muito tempo atrás, que a gente tinha uma divisão das provas da OAB, elas eram divididas por estados. O estado de Minas Gerais elaborava uma prova, o estado de São Paulo outra, e ela não era unificada, ela era dividida pelos estados. Todo mundo já sabe disso, vocês estão carecas de saber. E aí, quando a FGV chega, ela chega com um exame unificado, então o exame é o mesmo para o país inteiro, e ao mesmo tempo a gente tem uma facilidade quando chega a FGV. Por quê? Porque a gente conhece, a gente consegue dosar o que aquele momento ali do exame de ordem ele quer cobrar. Então a gente consegue fazer uma característica específica do que essa FGV quer cobrar. O que ela quer te dizer, o que ela vai sempre te cobrar. Então não é, mais uma vez digo para vocês, não é incomum que a gente consiga ver matérias sendo replicadas, coisas sendo cobradas da mesma forma. Então eu pego um exame, por exemplo, de 2014, que cobrou uma coisa, 2016 cobrou, 2018 cobrou, 2020 vai cobrar, e aí a gente vai replicando todas essas questões. Pessoal, chega um momento que a gente não consegue fugir, a gente acaba repetindo as coisas. E isso acontece também com as bancas, né? Acontece com o professor em sala de aula, acontece com a banca, acontece com vocês, acontece na advocacia, na prática, né, profissional de vocês. Vocês vão ver que tem disciplinas, tem matérias, tem coisas que aparecem com muito mais frequência. E assim também na prova. Então aqui a gente tem que pensar na prova, mas eu tenho que pensar no dia a dia também. E vamos perceber que não é tão difícil quanto parece. Muitas vezes aqui a gente vai ter coisas semelhantes e que não tem uma demanda tão difícil quanto a gente pensa. Vamos lá para a nossa primeira questão, então, que versa sobre solidariedade, que é uma matéria lá do direito civil, direito das obrigações, com um misto aqui de direito contratual. Então, vamos lá ver as nossas questões. Bom, a prova vai dizer o seguinte: Paulo, João e Pedro, que são mutuários, aqui, vamos gravar aqui as nossas características. Então, são mutuários. Espera aí, deixa eu só arrumar minha canetinha, marca texto. Mutuários contraíram um empréstimo com Fernando. Então, é bom que vocês, pessoal, quando estiverem elaborando aqui a prova, né, estiverem resolvendo a prova, vá fazendo um pequeno esqueminha. Então, aqui, por exemplo, para você não ficar perdido, você coloca Paulo, João e Pedro, né, fizeram um empréstimo com quem? Com Fernando. Tenta fazer esse desenho assim ao lado das suas questões, porque isso acaba facilitando, principalmente
quando eu envolvo uma série de outras pessoas. E aí, quando você começa a anotar, você consegue visualizar basicamente aquilo que ele está te dizendo. Eu vou aqui para o quadro e vou desenhar para vocês da forma que eu acho que fica muito mais prático. Então, eu tenho o Paulo, caneta fininha. Então, aqui eu tenho o Paulo, o Pedro e o João. João, Pedro e Paulo contraíram um empréstimo com o Fernando. Não é, caneta tá um pouco grossinha, mas não tem problema não. Então, contraíram aqui um empréstimo com o Fernando, né? Que é o nosso mutuante. Tornando-se assim devedores solidários, e essa daqui é a característica mais importante da nossa questão. São devedores, além de devedores, são devedores solidários, do valor total de R$6.000. Fernando, que é muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade. Então, outro ponto muito importante da nossa questão. Exoneração da solidariedade feita pelo Fernando. O João, por sua vez, tornou-se insolvente. Outra questão muito importante aqui. Então, o João se tornou insolvente. No dia do vencimento da dívida, o Pedro pagou toda ela integralmente, né, do empréstimo. Então, considerando aqui a nossa hipótese narrada, a gente vai assinalar a alternativa correta. Então, pensando aqui, né, na nossa característica, vamos pensar, olha, você vai lá no seu desenho e vai colocar, eu tenho Paulo, Pedro e João, que são mutuários, então aqui eu tenho um empréstimo de R$6.000, que foi dado por Fernando aos três, e mais do que isso, os três são solidários. Então, aqui eu tenho a solidariedade. São solidários. Só mudar a nossa canetica. São solidários. Os três. E ele vai me dizer, olha, o Fernando exonerou da solidariedade o Paulo. Então, Paulo deixa de ser solidário. Mas continua sendo devedor? Sim, mas eu exonero aqui da solidariedade. O João se tornou insolvente. E o Pedro pagou. Bom, pessoal, aqui o que eu tenho que fazer é uma construção de tudo isso. Então, eu tenho 3 mutuários, né? E aí a gente precisa saber o que é o contrato de mútuo, né? O que é mutuário? Então, eu tenho 3 mutuários, eu tenho uma pessoa que é credor e, ao mesmo tempo, eu tenho um insolvente, eu tenho uma renúncia, né? Uma exoneração de solidariedade e eu tenho um pagamento integral aqui feito por uma dessas pessoas, por um desses mutuários. Então, quando a gente consegue desmembrar e entender principalmente o enunciado da nossa questão, a gente consegue ver toda a matéria. Então, eu consigo entender o que a FGV quer me cobrar. Eu preciso entender o que ela quer. Eu preciso entender o caso que ela está me contando. Esse caso é um caso muito, muito simples. Eu só preciso entender o que ela quer. Agora, uma outra coisa que é muito importante a gente sempre lembrar e ficar muito atento na hora de resolver as nossas questões é sobre a afirmativa correta e a afirmativa incorreta. Na FGV, eu vou dizer para vocês que ela não tem muito costume, não, de cobrar a alternativa incorreta. Via de regra, são alternativas corretas. Mas, se porventura tiver escrito assinale a afirmativa incorreta, já dá logo um risco embaixo dela e fala assim, não, isso daqui é incorreto. Não é incomum as pessoas confundirem, acharem que é a resposta correta e, na verdade, aqui o que ela está te pedindo é a afirmativa incorreta. Então, fiquem sempre atentos para isso. E mais uma dica que eu vou dizer para vocês. E é uma dica que eu dou não só para a prova da OAB, mas das provas de uma forma geral. Todo mundo ouve falar disso,
mas ninguém se lembra disso na hora da prova. Quando marcarem a primeira vez, por exemplo, comecei a resolver a minha prova da OAB. E aí tá lá, questão número 1 eu marquei letra A, questão número 2 eu marquei letra C. E aí depois você volta, terminei a prova, mas eu ainda estou em dúvida sobre aquilo que eu marquei. E aí você volta e troca a sua questão. Gente, isso acontece, mas acontece tanto. O que você faz? Você vai lá e troca. Você tinha marcado o A e depois você passou para B. Na hora que sai o seu gabarito, quantas e quantas e quantas pessoas reclamam que não deveriam ter trocado. E isso, pessoal, tem uma resposta simples. Na hora que você lê a questão a primeira vez, a sua mente ainda está vazia para aquele assunto. Então, via de regra, você consegue resolvê-la muito melhor. E aí, na hora que você troca aquilo ali, nunca dá certo. E isso é verdade. Marcou a primeira vez, dá uma boa lida, mas não volta naquela questão mais não, porque muitas vezes você volta e você assinala a alternativa incorreta. Você troca a resposta. E aí, muitas vezes, na hora de receber o seu gabarito lá, você marcou errado e aí você se arrepende amargamente. Então, tentem não fazer isso. Leia a primeira vez, leia com atenção, dá uma ticada ali na sua questão e não volta nela. Né? Já deixa ela assinalada e não volta. Você tem uma tendência a trocar depois e se arrepender. Então, não façam isso não. Mas voltando aqui para a nossa questão. Então, ela vai me dar as alternativas. Vamos lá nas nossas alternativas. A gente já tem todas as informações e a gente vai ver. Olha, a alternativa A vai dizer o seguinte: Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quinhão de João, pois Fernando o exonerou da solidariedade. Será? Não sei. Vamos pensar aqui. Olha, a letra B vai dizer: apesar da exoneração da solidariedade, o Pedro, ele pode cobrar de Paulo o valor de R$3.000. Bom, aqui pode ser que eu fique em dúvida em relação a esses R$3.000, que teoricamente, quando nada é dito, a gente divide aqui os valores da dívida, né, em porcentagens idênticas. Então, aqui eu teria R$2.000. Será que seria essa questão? Vamos ver. Vamos passar para as outras alternativas e aí a gente vai conversar. Beleza? Bom, a alternativa C vai me dizer o seguinte: ao pagar integralmente a dívida, o Pedro se subroga nos direitos de Fernando. Pode ser. Permitindo-se que cobre a integralidade da dívida dos demais devedores. Bom, vamos ver. Aqui também não sei. E a alternativa D vai dizer: Pedro deveria ter pago a Fernando apenas R$2.000, pois a exoneração da solidariedade em relação a Paulo importa necessariamente a exoneração da solidariedade em relação a todos os codevedores. Essa daqui eu não vou nem discutir com vocês, porque obviamente não é ela. Né? Então aqui, ó, quando eu exonero da solidariedade eu não estou exonerando aqui a solidariedade de todos, pelo amor de Deus. Pessoal, antes de vocês resolverem essa questão, eu quero que vocês vejam uma coisa. Primeiro, aqui eu tenho um misto de direito obrigacional e direito contratual. Por quê? Porque eu falo do contrato de mútuo e eu falo também da solidariedade. Solidariedade obrigacional. As partes transacionam e combinam ali uma solidariedade entre elas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que é um contrato de mútuo? E lá no enunciado da questão, vou até voltar aqui com vocês no enunciado, ele diz o seguinte: olha, Paulo, João e Pedro, mutuários. Então, ele me diz que aqui eu tenho um contrato de mútuo. E aí ele já me responde: o que é um contrato de mútuo? Contraíram empréstimo com Fernando. Então, olha, ele me diz, ele é um contrato de mútuo e, ao mesmo tempo, houve um empréstimo. O contrato de mútuo, ele é uma espécie de empréstimo. Só que esse contrato de mútuo, ele é muito pouco conhecido, né? Ele tem uma nomenclatura jurídica muito grande. Então, na prática, pouco se conhece sobre o contrato de mútuo. E aí, o que a OAB faz? Você sabe que é um empréstimo.
E aqui isso não tem grande relevância, mas ao mesmo tempo ela usa a palavra contrato de mútuo. Para quê? Para te testar. Bom, você sabe o que é mútuo? Se você tiver em dúvida em relação a essa questão, a primeira coisa que você vai perguntar, bom, o que é mútuo? Né? O que é mútuo em relação a essas pessoas? E aqui ela mesma já te dá a resposta. É uma espécie de empréstimo. Né? Então, o contrato de mútuo ela é um empréstimo. Mas ela aqui tem uma dificuldade prática, muitas vezes, e de próprio conhecimento. E aí, por isso que ela te joga esse nome. Né? No cotidiano, ela é muito aplicada, mas ela não usa-se, muitas vezes, esse nome. Usa-se o empréstimo, como, por exemplo, um empréstimo de dinheiro. Então, ela fala primeiramente nesse contrato de mútuo. Então, aqui no contrato de mútuo, o que eu preciso saber caso isso volte a ser cobrado na OAB? Eu tenho duas figuras. Então, eu tenho aqui o mutuante, e eu tenho o mutuário. Quem vai ser o meu mutuante aqui? Viu? É quem empresta. E aqui, quem toma de empréstimo. Pessoal, o que a gente precisa saber? Primeiro, eu tenho as partes, né? E aí, muitas vezes, a OAB não vai me falar que é um contrato de mútuo. E ela também não vai me dizer que é um empréstimo. Mas ela vai dizer assim, olha, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho o mutuante, eu tenho o mutuário. E aí, muitas vezes, isso vai te confundir, porque você não sabe quem é o mutuante e você não sabe quem é o mutuário. Então, nesse caso aqui, a informação básica que eu preciso resolver, todas as questões em que eu tenho contrato de mútuo. Eu preciso saber que o contrato de mútuo é um tipo de contrato de empréstimo e que o mutuante vai ser aquele que empresta e o mutuário vai ser aquele que toma o empréstimo. Então, se ela usar esses dois termos, mutuante e mutuário, eu já sei quem é. O que é aqui o meu contrato de mútuo como um empréstimo? O mútuo, ele é um empréstimo de coisa fungível. É um tipo de empréstimo de coisa fungível. E aí eu pergunto para vocês, o que é uma coisa fungível? Não sei se vocês sabem, mas aqui muitas vezes a OAB vai dizer, olha, houve aqui empréstimo de coisa fungível, ou foi estabelecida uma obrigação de dar coisa fungível. Então é importante que a gente saiba alguns desses termos que a OAB muitas vezes cobra. Então, o que é uma coisa fungível? Pergunto para vocês, dinheiro é fungível ou infungível? Né? Um quadro de Portinari é uma coisa fungível ou infungível? O que vai ser referenciado quando eu trato de uma coisa fungível e de uma coisa infungível é que os bens fungíveis, eles são passíveis de substituição. Então, uma coisa fungível é aquela que pode ser substituída por uma mesma coisa, da mesma espécie, da mesma quantidade, da mesma qualidade. Então, por exemplo, quando eu tenho dinheiro, eu emprestei para alguém a quantia de R$100. Eu consigo pegar aqueles R$100 de volta? Bom, eu consigo pegar os R$100 de volta. Claro que não vai ser a mesma nota, mas que tem a mesma representatividade. Mesma espécie? Sim. Mesma quantidade? Sim. Mesma qualidade? Sim. Isso é uma coisa fungível. Mas se eu tenho um quadro de Portinari aqui, por exemplo, eu posso substituir isso? Não, posso substituir por um quadro. Ele vai ter a mesma qualidade? Não. Eu vou ter a mesma quantidade? Sim, é um quadro. Eu tenho a mesma espécie? Sim, um quadro. Mas a qualidade é diferente. Então, esse bem se torna um bem infungível. Bens infungíveis são aqueles que eu não consigo substituir, tá? Eu não consigo substituir e trocar por um bem da mesma espécie, quantidade e qualidade. Então, aqui, essa informação também é importante. Eu tenho um contrato de mútuo e o contrato de mútuo, ele versa sobre um empréstimo de coisa fungível. E aí, muitas vezes, seu AB te pergunta, olha, aqui eu tenho um bem infungível,
marque o tipo de, assinale o tipo de contrato. Eu vou dizer que é um contrato de mútuo? Não, de forma alguma. Não há contrato de mútuo quando eu tenho coisas infungíveis, insubstituíveis. E aí a gente se recorda, por exemplo, lá das nossas obrigações de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Obrigação de dar, a gente tem obrigação de dar coisa certa, a gente tem obrigação de dar coisa incerta e eu tenho obrigação de restituir. Nesse caso da obrigação de dar, é muito importante que eu trate de coisas fungíveis ou infungíveis. Quando eu tenho obrigação de dar coisa certa ou quando eu tenho obrigação de dar coisa incerta. E aí, só lembrando lá nas obrigações de dar, quando eu tenho uma obrigação de dar coisa certa, eu tenho espécie, quantidade, qualidade. E quando eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta, eu tenho espécie e eu tenho quantidade. Mas a qualidade, ela vai ser dosada posteriormente. Ela vai ser informada posteriormente. Porque se eu tenho a qualidade, eu deixo de ter uma obrigação de dar coisa incerta e passo a ter uma obrigação de dar coisa certa. Só fazendo uma ponte aqui, pessoal, sobre essa matéria, quando a gente está diante de obrigação de dar coisa incerta e eu determino aqui a qualidade dessa coisa, eu passo da incerteza e passo para a certeza. Então, eu deixo de estar diante de obrigações de dar coisa incerta e passo a ter uma coisa certa. E qual que é o efeito prático disso? Quando a coisa se perde. Quando eu, Tatiane, perco uma coisa certa, como que eu vou substituir isso? Qual é a minha responsabilidade? E quando eu perco uma coisa incerta, eu posso dizer que eu perdi, que eu não vou cumprir com a obrigação? Negativo. Por quê? Porque a coisa ainda não foi definida. E se ela ainda não foi definida, o gênero nunca perece. Então, se o gênero nunca perece, eu consigo dar uma outra coisa em pagamento. Então, no direito obrigacional, a gente tem essa característica das obrigações de dar coisa certa, coisa incerta e a obrigação de restituir. A obrigação de restituir, isso daí já foi uma questão da OAB. Na obrigação de restituir, eu posso ter uma coisa incerta? Bom, quando eu tenho a obrigação de restituir, eu tenho uma transmissão de uma pessoa para outra, né? Eu passo o meu bem, eu pego a minha caneta e empresto a minha caneta para alguém. Então, eu passo esse bem para o outro, eu passo a posse desse bem para o outro, mas, ao mesmo tempo, aquele bem não deixa de me pertencer. Ele continua me pertencendo, mas eu passei para uma outra pessoa que deve me restituir. Nessa obrigação de restituição, eu posso ter uma coisa incerta? Não, porque se eu passei isso, aquela coisa existe. Aquela coisa é uma coisa certa. E se eu tenho obrigação de restituir, eu preciso restituir uma coisa certa, que foi transmitida para um e que deve ser devolvida. Você vai lá na locadora, não sei nem se isso usa mais. Eu sei, eu sou do interior, eu sou da cidade de Conselheiro, Lafayette. Lá em Lafayette ainda tem lojas onde a gente consegue fazer aluguel de DVD. Você vai lá e aluga DVD de filme, de música, daquilo que você quiser. Ainda existe. Então eu vou lá e alugo um DVD. Se esse DVD é uma obrigação de restituir, como que eu não vou saber o que é? Não, eu sei o que é. Eu tenho uma coisa específica e isso vai me ser devolvido. Isso vai ser devolvido para a loja. Então eu tenho uma obrigação de restituir, que via de regra eu tenho aqui uma coisa certa. Coisa incerta não tenho obrigação de restituir. Beleza? Mas aqui no nosso contrato de mútuo, eu tenho um empréstimo de uma coisa fungível, uma coisa substituível, uma coisa que pode ser substituída por outra. Então, aqui é muito comum no nosso contrato de mútuo o empréstimo em espécie de dinheiro. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa saber aqui na nossa obrigação. Aí, o artigo 586, não sei nem se eu coloquei ele aqui para vocês, eu não queria que vocês vissem a resposta, mas a resposta é B. Mas, antes eu vou falar do artigo 586, que vai dizer, olha, o mútuo vai ser o empréstimo de coisas fungíveis. Então, ele me diz aqui que eu tenho fungibilidade. Substituição. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante
o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, aqui no mútuo, a gente tem, né, a nossa relação lá das obrigações de dar coisa certa, que eu tenho gênero, qualidade e quantidade. Então, eu vou devolver, eu vou restituir ao mutuante aquilo, aquela coisa, né, da mesma forma com que eu peguei. Esse é o nosso contrato de mútuo, o empréstimo de coisas fungíveis. Vocês precisam saber, pelo menos, essa literalidade do artigo 586. Uma coisa que eu costumo falar muito com os meus alunos e costumo falar muito nas provas aqui de OAB, é que vocês precisam conhecer pelo menos um pouco da literalidade do código. Então, Tatiana, o Código Civil é muito grande, eu preciso estudar não só o Código Civil, mas eu preciso do Código de Processo, eu preciso do Código Código Penal, Processo Penal, enfim, eu preciso saber muita coisa, eu preciso da CLT, como que eu vou ler tudo isso? Vocês falam, todo professor fala, leia a lei seca, enfim. Leiam alguns pontuais, pelo menos aqueles mais conceituais, e o resto a gente vai aprendendo. Vocês têm que lembrar o seguinte, a prova da OAB, eu não tenho concorrente, eu preciso apenas fazer aquilo que me importa, eu preciso do número de questões. Eu não me importo se o meu colega está fechando a prova ou não. A minha luta é contra a prova e não contra o concorrente. Então aqui, pessoal, vocês precisam saber o básico. Sabendo o básico, não tem erro. A quantidade de questões que você precisa fazer para passar, ela vai ser suficiente. Então o artigo 586 é esse. É esse que você precisa saber pelo menos o que é. Tem certos contratos que a gente não precisa nem falar, não precisa nem ler, mas existem alguns que são importantes, que são aqueles mais cobrados. Então, aqui sobre o mútuo, você só precisa saber o artigo 586, o que é e como eu vou fazer para resolver. Eu vou voltar com vocês no próximo bloco para a gente ver o restante das questões e falar sobre a obrigação solidária, que é o ponto importante aqui também para a gente resolver essa questão e aí relembrar e falar sobre o direito das obrigações. Ok? Até daqui a pouco.